coração, sua mente, para que o teu espírito encontre nele um canal limpo para fluir da tua graça, a tua palavra, que sempre é viva e eficaz. Mas principalmente oramos por nós aqui, Senhor, para que o nosso coração seja uma terra boa, para receber a boa semente. Não queremos apenas escutar uma palavra, uma boa palavra, mas queremos escutar de Ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para quem eu não vi. Um privilégio assim, nós nos reunirmos da forma mais poderosa que existe, que é como família. Como família é a maneira mais poderosa de nos reunirmos. Lá em casa, quando nós nos reunimos com as crianças e com alguns irmãos, sempre a mesma presença do Senhor é a mesma que nós percebemos no nosso espírito aqui. Domingo passado, o André estava compartilhando, né? E agora eu vi ele falando na hora do louvor aqui, que quando nós nos unimos ao Senhor em um só Espírito, né? Automaticamente o Espírito Santo do Senhor vem morar em nós, o nosso espírito é reavivado, né? Ele nasce de novo. E dentro de nós, irmãos, surge uma fonte de águas vivas que tem que jorrar, tem que fluir, uma palavra mais bonita, né? E muitas vezes nós vamos juntando entulhos, e no domingo passado, aí nós ouvimos a palavra aqui, né? Estava só eu e a Ruth, se eu não me engano. Pô, a Flávia é a segunda que ela mata já. Então estávamos só eu e a Ruth. Aí terminou o encontro aqui. Acho que eu dei umas risadas com o Márcio. Aí peguei a Ruth e fui embora. Aí quando eu pus o pé ali na rua, o Espírito Santo falou comigo assim: Paulinho, eu preciso que tu entenda quando eu falo contigo. Aquilo veio na minha mente, no meu espírito tão claro assim. E na mesma hora eu comecei a orar ao Senhor: o Senhor me dá um entendimento melhor disso, que gerou uma crise na alma velha, né? E o Senhor foi me trazendo algumas, não sei assim, uma realidade na minha mente e alguns versículos, e esses poucos versículos que eu rabisquei, que eu quero compartilhar com vocês aqui, queridos. E confesso para vocês que me quebrantou muito, muito mesmo. E eu estou e eu queria assim, vamos falar, são 3 aspectos, dá para dizer assim, tá? Eu queria mostrar uma problemática, não, mas o que nos impede de ouvirmos o Senhor da forma que Ele quer, a solução que Ele nos deu e qual que é a nossa atitude em relação ao que Ele já fez por nós, para que esses entulhos que muitas vezes podem impedir o fluir do Espírito Santo não nos impeça de fluir. Amém, queridos? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Quarta-feira eu troquei 1 e 2 Coríntios em todos os textos. Deixa eu ver se eu não erro hoje. 2 Coríntios, desculpa, querido. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Segunda Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Eu falei quarta-feira e a minha mente muitas vezes assim, ela cria muitos caminhos, muitas possibilidades. E tem dias que eu fico assim com a mente muito sobrecarregada, né? E aí no fim do dia eu vou falar com a Flávia, vou compartilhar alguma coisa com a Flávia, e eu chego assim com a minha mente muito, muito bagunçada, vamos dizer assim, né? E a Flávia, como uma excelente auxiliadora idônea, né? Ela, em 2, 3 palavras, quem lembra da matemática, né? Simplifica as coisas de uma maneira tão tremenda, queridos, tão tremenda. E naquele domingo passado, eu saindo daqui,
o Espírito Santo falou comigo, uma das impressões que ele lançou na minha mente: Paulinho, todos os teus dilemas, teus problemas, eu consigo, se tu me escutar do jeito que eu quero que tu me escute, se tu me entender como eu quero que tu me entenda, Paulinho, eu consigo resolver, cara, as tuas neuras, os teus traumas, as tuas loucuras do celular, cara, rapidinho, rapidinho. E é disso que eu queria falar com vocês, queridos. 2 Coríntios, né, 4:13, fala, esse texto aqui, ele tem em Hebreus, ele tem em Salmos também, ele fala bem assim: eu criei, por isso é que falei. Quando nós falamos alguma coisa, é porque nós cremos naquilo, cremos naquilo. Lá em casa nós temos uma brincadeira, né? E as crianças sempre brincam comigo quando nós estamos passando de carro em algum local. Quer ver a coisa ficar feia lá em casa, é quando eles deixam escapar: pai, vamos na igreja? Ô pai, tem uma igreja lá na esquina. Cara, aí o pai velho enlouquece, porque eu ensino eles desde pequenininho que igreja não é prédio, igreja é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, isto é igreja. Então, quando eles, e eu cuido muito, né, irmãos, quando eles falam que passam no local: pai, ali é igreja, pode parecer uma brincadeira de criança, e isso eu aumento para tudo que eles me falam, né? Se eles falam, não é uma brincadeira de criança, é porque dentro do coraçãozinho deles, eles estão crendo naquilo. Porque, claro, eles veem o pai falando, aí chegam no colégio, na rua, com parentes, enfim, todo mundo fala que igreja é prédio, né? Então, é claro, é eu contra o mundo, vamos dizer assim, né? Mas no fundo, quando eles falam, é porque eles estão crendo naquilo. Por que eu estou falando isso, queridos? Um dos textos que o André usou no domingo passado é Josué 1:8. Vamos abrir lá. Josué 1:8. É 1:8 ou 1:9, acho que é 1:8. Josué 1:8 fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando eu leio 2 Coríntios 4:13, eu criei, por isso é que eu falei. Quando eu leio Josué 1:8, essa primeira parte do versículo: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, quando nós vemos Josué 1:8 sob a ótica de 2 Coríntios 4:13, eu entendo que não é uma coisa assim religiosa, ou uma coisa de mandamento, ou um mantra, sei lá. Quando Deus fala para Josué: não se aparte da tua boca, é para que Josué pudesse estar sempre crendo na verdade. Ele não tivesse a mente dele com visões distorcidas. Amém, queridos? Gênesis 3, 9 e 10. Que é um texto bem conhecido. Eu quero mostrar para vocês a origem do problema, bem rapidinho, porque todo mundo conhece esse texto aqui, mas a gente precisa entender ele para vermos a solução que o Senhor deu e como nós nos encaixamos nessa solução. Gênesis 3, versículos 9 e 10. E chamou o Senhor, eu ouvi um barulhinho de Bíblia, Gênesis 3, 9 a 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. Aqui, queridos, claro, aqui nós vemos claramente que entrou um medo no mundo. Entrou um medo no mundo. A partir desse momento aqui, todo mundo conhece a história do pecado original, vamos dizer assim, né? Aqui entrou um medo no mundo. A partir daqui, todo homem e mulher que nasceram nessa terra que nós
estamos vivendo hoje, automaticamente todo homem e mulher, eles têm Deus como uma teoria. É um Deus longe, ele é um conceito, ele não é alguém próximo. E todo mundo, uns mais, uns menos, né? Todo mundo tem uma percepção que o Deus perfeito está lá no céu, só nos cuidando. A hora que eu errar, ele me pega. Então alguns tendem, né, não vou errar tanto, vou tentar ser uma pessoa mais legal. Outros não se importam tanto, né? E muitas vezes, queridos, quando nós nos convertemos, nós trazemos para o reino essa mesma percepção de Deus, de que Ele é um cara que Ele está só esperando a hora que eu resvalar, não sei, Ele me pega. Então eu posso passar muito tempo da minha vida no reino debaixo desse medo. A hora que, Ele pimba em mim, né? Então não existe uma relação, e aqui eu já quero encaixar o que o Senhor me falou, daí entrando no carro já no domingo, né? Aqui ele já resolve a questão de paternidade, que nós ouvimos com tanta graça no retiro, na Páscoa, né? E eu sei que o André já ministrou, outros irmãos já ministraram aqui também, né? Quando eu sei que Deus, Ele não é aquele cara mau, que fica contando meus passos, para que a hora que eu errar, Ele em mim. Não é isso. 1 João, queridos, 1 João 4,18. 1 João 4,18. Eu quero mostrar como que é essa nossa visão na velha vida do Senhor. Quero mostrar o que Ele fez para mudar esse panorama e como que nós entramos nessa nova maneira de nos relacionarmos com Ele, para tirarmos esses entulhos do nosso interior. É 1 João, né? 1 João 4,18. Aqui também um texto bem conhecido, tá? 1 João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Eu acho que as versões mais comuns falam em medo, né? Esse medo de 1 João, uma vez eu ouvi a Flávia falando para as crianças, né? As crianças tinham medo de escuro, a Ruth, e a Flávia começou a falar, filhinha, aqui, ó, no amor não tem medo. E aqui, queridos, não fala do medo do escuro, medo da polícia, medo da economia, não. Esse medo de 1 João é um medo do Adão em Gênesis 3, 9 a 10. É aquele medo da condenação. Tanto é que aqui na continuação do versículo, no 18 ainda, né, ele fala que o temor o medo, né, tem consigo a pena. A pena aqui é o castigo, é a minha recompensa por estar longe do Senhor. E aqui ele fala que no amor não tem mais medo. Eu não preciso chegar diante do meu Senhor. Eu passei a semana pensando numa expressão melhor, não consegui. Eu não preciso chegar diante do Senhor, vou falar assim, num viés, numa tendência de medo perto dele. Eu não preciso carregar comigo a pena. Essa semana, agora Deus vai estourar o pneu do meu carro, com certeza. Com certeza. Não. Eu não preciso mais ter o medo. Eu não preciso ter medo do meu Senhor. E assim, já começamos, queridos, a entender, por exemplo, a questão de paternidade, né, que o Ion compartilhou com tanta graça lá, e houve tantas curas, né, em tantas mentes. Eu até anotei aqui, uma vez eu participei de uma reunião de jovens, há muitos anos atrás, eu era solteiro, e foi uma reunião como quando a igreja se reúne, né? Tem palavra, tem conhecimento, tem oração. Aí no finalzinho, uma irmã, quero compartilhar um texto com vocês. Ela pegou, leu todo um capítulo, eu já estava cansado, né? E ela lendo todo o capítulo, e eu já estava com a minha mente longe, né? E no finalzinho ela compartilhou o que o Senhor tinha falado com ela, e no final ela falou assim, porque vocês sabem, irmãos, vocês sabem que
as coisas são como nós as vemos. Quando ela falou aquilo, um vulcão explodiu dentro de mim, o Espírito Santo veio, Queridos, as coisas são como nós as vemos, mas não no meu próprio entendimento, e nós vamos ver agora, mas as coisas são como o Senhor diz que são. Jesus falou assim: Pai, santifica-os na tua palavra. Acho que é assim, João 17, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, nós precisamos enxergar o Senhor como Ele é, e não como nós achamos que Ele é, ou como nós, na nossa velha vida, que carregamos aquele medo da pena, do castigo. Nós não olhamos mais o Senhor desse jeito. Vamos continuar aqui, para não me prorrogar. João capítulo 6. Vamos ver algumas coisas que para mim, esses textos de João aqui, diz que o Senhor compartilhou comigo, que eu estou meditando e tentando praticar. São as coisas mais legais disso tudo. É João 6, versículo 41. João 6, 41. Aqui nesse trecho da palavra, né, quando a gente vem de João 5, 6, 7, 8, tem um pedacinho do 9. Até compartilhei quarta-feira lá a impressão que me dá. Não sei se alguém tem mais ou menos o cenário de João 5, 6, 7, 8, 9. São diálogos bem extensos de Jesus com os judeus, com os discípulos eu não me lembro, mas com os judeus basicamente com os judeus da época, né? E toda a conversa de Jesus com esses caras, quando eu leio, estou falando de mim, Paulinho, né? Sempre é uma impressão que é uma conversa meio enviesada, né? Parece que Jesus está falando alguma coisa, os caras entendem outra, e fica uma conversa bem estranha ali, impressão minha, né? A Flávia falou para mim uma vez: vou ter que abrir meu coração para ti. Se fosse eu um dos judeus que estivessem com Jesus em João 5, 6, 7, 8, 9, olha, acho que eu seria daqueles caras que, Jesus falava uma coisa, os caras falavam uma coisa nada a ver, assim. Então, o contexto de João 6, 41, que nós vamos ler, é esse contexto. Jesus fala e os caras respondem algo nada a ver. João 6, 41. Olha só, é o meio da conversa já, tá, irmãos? Murmuravam, pois, dele os judeus. Por quê? Porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Primeira bomba, né? A Flávia é muito engraçada, ela sempre fala desse texto. Então, olha só, irmãos, os caras estavam murmurando de Jesus, porque, vocês imaginem nós, né? Chegou um cara aqui, um mestre, né? Vamos lá ouvir o cara larga uma dessas: eu sou o pão que desceu do céu. Não sei se eu, Paulinho, não murmuraria, chamaria a Ruth: filho, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão do céu. Jesus traz uma realidade, uma verdade eterna, que ele é o pão que desceu do céu. E a reação daqueles caras foi de murmurar. Versículo 42, irmãos. Olha só a mente dos queridões ali. E diziam, e aqui ia estar o Paulinho, com certeza: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Trocando a miúdos, né, irmãos? Os caras estavam interpretando. Aí eu lembro do Espírito Santo: Paulinho, quando eu falo contigo, eu preciso que tu entenda o que eu estou falando. Jesus lançou uma verdade eterna para aqueles homens, e muitas vezes ele lança a verdade, todas as vezes, ele lança verdades eternas para mim, e eu começo a murmurar, no sentido de interpretar com a minha própria mente. Eu falo, Jesus fala para mim assim: Paulinho, eu sou o pão que desceu do céu, eu mato toda a tua fome, tu não precisa mais
ser milionário, ter um iate, ir para Disney, conhecer a Europa, tu não precisa mais, porque não tem problema, tá? Porque eu sou o pão que desceu do céu e eu te sacio. Aí eu falo, mas Senhor, tu não é o filho do José? Cara, Jesus fala uma coisa eterna e a minha mente percebe com a mente do Adão, com a mente de Gênesis 3, esqueci o 3:9. E eu não posso perceber a palavra do Senhor assim. Já vou mostrar para vocês como que nós saímos disso, queridos. Então, olha o versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, com muito amor, queridos, e assim ele fala conosco, e assim ele falou comigo na saída. Ele falou, Paulinho, não murmureis entre vós. Paulinho, para de murmurar, para de entender as verdades eternas que eu falo para ti com a tua própria mente, com o que tu aprendeu em Cachoeira, em Santa Maria, em Porto Alegre, com teu pai, com teu avô, com teus amigos. Paulinho, não murmureis, não entende mais as coisas com a tua própria mente, entende como verdade que realmente é eterna. João 8, queridos, João 8, continuando as conversas entre aspas, estranhas de Jesus com os judeus da época. João 8. João 8, 25. Seguindo a mesma ideia, tá, querido? Mas aqui nós já conseguimos ver a solução para essa comunicação que vem eterna do Senhor e que nós naturalmente podemos responder de uma forma natural. João 8, 25. Mais uma vez, disseram-lhe, pois, então os judeus, o Paulinho respondendo, né? Quem és tu? Cara, já estamos terminando, estamos em João 8, em 9 termina a conversa. Quem és tu? E Jesus lhe disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Mais uma vez, queridos, eu vou focar um pouquinho mais na problemática para dar solução. O Senhor fala comigo e eu falo, Jesus, quem é tu? Aí Jesus amorosamente fala comigo, ou ele fala diretamente comigo através do corpo, né, nessa forma poderosa de família que nós nos reunimos. E ele fala assim, Paulinho, eu estou te falando o que eu te digo há tantos anos. É sempre a mesma coisa. Jesus lhes disse, isso mesmo que eu já desde o princípio tenho te dito, Paulinho. Senhor, mas e aquilo? Paulinho, é o que eu tenho te dito desde o princípio. Mas é o que eu tenho te dito desde o princípio. Versículo 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. 27. 27 é bombástico, né? Mas não entenderam que ele lhes falava do Deus eterno. Não. Mas eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Não era aquele Deus todo-poderoso que criou tudo, que matou todo mundo em Gênesis 6, no dilúvio, que destruiu Sodoma e Gomorra e que fez com justiça aquilo. Mas esse versículo 27, quando eu li, eles não entenderam que ele estava falando do Pai. Do Pai. Não do Deus que nos pega, que fica contando os nossos passos no colégio, na faculdade, no trabalho, na rua, no mercado. Não. Ele estava falando do Pai. E aqui automaticamente, queridos, já começa a nossa cura na questão de paternidade, autoridade. Ele está falando do Pai. Do Pai.
E a minha oração, quando eu li esse versículo, queridos, além do meu relacionamento com o Senhor, né, que os meus filhos tenham essa visão de mim também, essa visão correta do reino. Quando eles se relacionarem comigo, eles saibam que eu sou o pai, eles sabem que eu sou o pai deles, mas no sentido desse relacionamento muito íntimo, que não tem nada que eles possam esconder de mim e nem eu deles. Amém, queridos? Nós pertencemos ao Senhor. Não tem ninguém que não tenha pai aqui dentro. Ninguém. Porque nós temos entendido no versículo 26, ele fala, né, que ele está falando tudo que ele ouviu do pai. Agora no versículo 28, queridos, vem a cura. Vem a cura. E percebam que é na mesma conversa de Jesus com esses homens. 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Aquela pergunta, quem és tu, né? Quando me levantarem na cruz, né? Então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mais uma vez. Mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Não como o Deus que está atrás de vocês para pegar todas as coisinhas erradas que vocês fazem. Não. Ele estava falando como o Pai ensinou. Como o Pai ensinou, queridos. Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 1. Aqui, queridos, eu pus esse texto que eu me lembrei, tá? Só para deixar claro, tá? Para não, sei que sempre tem alguns teólogos, né? Tem uma discussão muito grande, né? Israel, igreja, Israel acabou, agora é só igreja, quem que é quem, como é que vai ser e tal. Aqui em Jeremias 31, tá? Eu quero pegar, isso aqui vai acontecer com Israel ainda, mas essa aqui é uma experiência com o Espírito Santo, tá? E eu quero mostrar para vocês que tremenda, e aqui está a chave, queridos, de nós conseguirmos viver 1 João 4,8, quando eu não tenho mais medo do Deus que fez os céus e a terra, porque eu entendo que Ele é o meu Pai. Essa aqui, ele descreve muito bem, queridos, o que acontece conosco quando nós saímos da vida de Adão, entramos pela porta do reino e começamos a trilhar esse caminho do reino. Jeremias 31, versículo 1. Desculpa. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Seguindo o texto, tá? É quando o Espírito Santo vai vir sobre os judeus, eles vão se converter. Mas eu quero que vocês gravem aqui, queridos. Naquele tempo, esse tempo já chegou sobre nós que temos o Espírito Santo. Eu serei o Deus de todas as famílias, e elas serão o meu povo. Nós somos o povo do Senhor. Aqui não existe mais um relacionamento longe. Eu aqui na terra e Deus lá. Aqui ele fala, e eles serão o meu povo. Um relacionamento muito próximo. Versículo 33. Uma aguinha. Aqui no versículo 33, tem uma descrição do que acontece no nosso interior, quando o Espírito Santo vem habitar em nós e automaticamente a fonte nasce. 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui, queridos,
quando nós recebemos o Espírito Santo, ali está imprimirei também. Uma coisa tremenda acontece conosco, queridos. O meu relacionamento com o Deus eterno agora é um relacionamento de Pai, que nós lemos em João 8. E algo tremendo acontece, queridos. Eu não me relaciono mais com Ele num checklist. Fiz, não fiz. Estou sendo tratado. Vou encontrar o André quinta. Mas que eu vou tratar. Não é mais assim, queridos. Agora, com a habitação do Espírito Santo, aquilo está impresso na minha mente. Está impresso. Está escrito no meu coração. Agora eu preciso só viver aquilo que Ele já fez por mim. Está escrito. Não é porque eu venho aqui domingo que eu tenho uma conduta para fazer durante a semana, para poder chegar aqui domingo muito feliz no outro domingo. Não. Na minha mente está impresso a lei do Senhor. E no meu, não estou quebrantado, na minha mente está impresso, no meu coração está escrito. Agora faz parte de mim obedecer Ele. Eu não sou mais um oprimido que passa a semana tentando não pecar, não. Agora eu sou uma nova criatura, porque eu tenho escrito dentro de mim a lei do meu Pai, não do meu Deus longínquo. Agora está escrito dentro de mim, faz parte de mim a vida dele. Amém, queridos? Deixa eu mostrar para vocês, na maneira prática de nós vivermos isso, que eu tenho rasgado no meu coração diante do Senhor. 1 Pedro 4:1. Pedro 4:1 fala: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Aqui, queridos, fala que Cristo fez coisas tremendas por mim. Imprimiu na minha mente e escreveu no meu coração a lei do meu Pai. E agora eu tenho que me armar do mesmo pensamento. Eu não tenho que passar 5 anos no Tibete, fazer 15 anos de cura da alma. Se precisar, vamos fazer e vamos juntos, né? Mas não precisa. Eu preciso me armar do pensamento que ele fala em 1 Pedro 4:1. Simples assim. Eu preciso simplesmente me armar de um pensamento. Então, quando eu estou no trânsito, o cara corta a minha frente. Deixa eu contar para vocês, o Dani Medeiros não está aí, né? Tempo atrás eu contei para ele que eu sou brabo no trânsito. Daí ele fez um vídeo: ó, Paulinho, quando estiver no trânsito, ele estava no... Ah, tá aí, cara. Posso te denunciar agora. Ele fez um vídeo: ó, Paulinho, quando estiver no trânsito ali, tu bota um louvorzinho, a tua alma vai ficar mais calminha e tal. Mas quando eu estiver no trânsito, irmãos, e a raiva querer explodir, o que acontece comigo? Eu preciso me armar de um pensamento. Agora tem algo novo dentro de mim, tem a fonte dentro de mim. Eu posso escolher pegar o revólver e dar 3 tiros, ou eu posso escolher fazer aquilo que eu já sou, que é uma habitação do meu Pai. Não habitação, não um seguidor de normas. Fala comunidade aqui. Não um seguidor de normas da comunidade, não. Eu sou um discípulo. Eu tenho dentro de mim impresso como reagir. Não é mais o velho Paulinho. Romanos 6:11. Deixa
Deixa eu acelerar aqui que já está acabando a voz. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui mais basicamente a versão de Paulo do que Pedro falou lá em 1 Pedro, né? Aqui ele fala para mim, me considerar. Mas eu não senti nada. Não interessa, cara. Simplesmente eu me considero. Veio a vontade de pegar um pedaço de pau e bater no cara do trânsito. Cara, eu me armo de um pensamento. E eu me considero morto com Cristo. Eu acho que o choque que alguns de vocês podem sentir com esse versículo, eu sinto sempre que eu leio ele também. É simples. Eu apenas me armo de um pensamento e me considero. É tão simples que chega a ser difícil. Confesso para vocês que é tão simples que chega até a ser difícil. Mas basta eu me armar desse pensamento e me considerar. Amém, queridos? Gálatas capítulo 6. Então a primeira coisa que nós fazemos para essa realidade, esses entulhos saírem de nós, queridos, é fazer o que a Bíblia manda, né? Eu me armar e me considerar. E aqui tem um exemplo prático de Paulo para os Gálatas, que é Gálatas 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Aqui ele fala assim, não erreis. Quando ele fala o não erreis, na minha mente automaticamente já vem o Jesus em João 6. Paulinho, não murmura, não é o errei assim no sentido, Paulinho, eu estou de olho em ti, cara. Se tu sabe isso e tu não fizer, tu te prepara, cara. O pneu do carro vai furar. Não, ele está falando, Paulinho, não erreis. Ou seja, Paulinho, não entende a minha palavra com a tua cabecinha, cara. Entende do jeito que eu estou te falando, não erra. É com muito amor que ele fala, queridos. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, de modo prático, né, queridos? Como é que eu faço isso? Eu começo a semear no Espírito. Se eu simplesmente me considero morto, eu começo a semear nisso que o Espírito Santo vai jogando luz dentro de mim. Então, no meu dia a dia, eu começo, eu sou um cara, sei lá, tímido. Vamos pensar, sou um cara tímido. Aí o meu vizinho, todo dia, eu deixo a Ruth para o Wagner não tá aí, né? O Wagner pega a Ruth 7h15 lá em casa. Aí eu desço com ela. Aí todo dia eu encontro a mesma vizinha. Se eu sou um cara muito tímido e o Espírito Santo me mostra a vizinha, a senhorinha lá, o que eu devo fazer, irmãos? Vou passar 5 anos no Tibete tratando a minha timidez? Não. Se ele me mostrou que a senhorinha está na minha frente, não se converteu, eu preciso falar do Evangelho para ela, eu vou semear no Espírito. Eu vou convidar ela para tomar um chimarrão na minha casa com a minha esposa. E vou falar do Evangelho para ela. Simples, queridos. Eu comecei a semear no Espírito. Eu parei de entender a palavra do Senhor como um tratamento da vergonha de 5 anos. Não. Simplesmente eu me armei de um pensamento e eu comecei a me considerar, conforme a Bíblia diz que eu devo me considerar. Bem, para terminar, queridos, então isso, acho que Gálatas deve ser o texto mais importante, queridos. Nós precisamos semear nessa nova vida que o Senhor já nos deu. Então não tem problema tratar a timidez por anos, não. Mas quando a situação acontecer, eu já posso agir
conforme o que a palavra já está impressa na minha mente e no meu coração. Para terminar, querido, primeira Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. Aqui eu falei quarta-feira, foi o versículo do nosso casamento. E a Flávia é muito poética, né? Já sei o versículo. Aí quando eu mostrei a sequência aqui, eu dei uma murchada na guria, mas logo em seguida ela entendeu. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então aqui fala, queridos, que não tem ser humano na terra que tenha alguma percepção de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, né? Então ele é muito propício assim para botar num convite de casamento, né? Mas quando chega no versículo 10, fala assim: mas, então todas essas coisas tremendas que nunca ninguém viu, nem penetrou em coração e tal, no versículo 10 fala assim: mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu estou acabando, tá, irmãos? Tudo que o Senhor nos deu, gratuitamente, nós temos acesso pelo Espírito. Então, toda a poesia de 1 Coríntios 2,9, que nem olho viu, blá, 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 mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, essa maravilhosa vida de liberdade, de reinar em vida que nós ouvimos no retiro também, nós temos acesso pelo Espírito. Quando nós semeamos nesse Espírito que nós já temos. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, olha só, vou ler de novo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que nos é dado gratuitamente por Deus, queridos? É a obra de Cristo que está lá em 1 Pedro, que nós lemos, e é essa impressão, essa escrita na nossa mente e no nosso coração. Então que possamos, e eu tenho buscado o Senhor assim, incessantemente, para que eu possa cada vez mais viver essa vida que Ele já me deu, semeando as coisas do Espírito e não semeando na carne, não semeando na minha própria compreensão, onde Jesus fala assim, Ele me fala uma verdade e eu falo, assim não é o filho do José? Ele fala, eu sou o pão que desci do céu, Paulinho. Como tu não é o... Ou ele fala, né? Ou ele fala assim, é isso, em João 8, o que eu tenho te dito, Paulinho, desde o início. E eu começo a murmurar e fazer, enfim. Mas amém, queridos, que possamos, com simplicidade e muito poder, semearmos no Espírito, semearmos nessa vida do Espírito que nós já temos e não semearmos na carne. Gálatas 6, 7, 8. Amém, queridos? Peço perdão pela tosse chata, mas com o coração assim aberto diante de vocês, diante do Senhor, que possamos, vou ser chato de novo, semearmos no Espírito, nessa nova vida que nós já temos. Amém? Senhor, te damos graças porque Tu nos ama e Tu é o nosso Pai e Tu nos chamou para perto de Ti, para a Tua família, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Nós continuamos aqui nessa terra, Senhor,
andando nessa aliança que temos contigo e uns com os outros, e que possamos viver aqui nessa terra de uma forma que te agrada cada vez mais, Senhor, sabendo para que nós somos chamados, sabendo como nós devemos viver nessa terra e o que fazer aqui nessa terra, Senhor, com simplicidade, com poder, dependendo de Ti, Senhor, nessas coisas simples. E hoje eu peço por mim e pelos meus irmãos, Senhor, que possamos no nosso dia a dia semearmos no Espírito, semearmos nessa nova vida que Tu já nos deu, e assim reinarmos em vida como temos ouvido, Senhor, livres de todo embaraço desse mundo, Pai, livres assim dessa compreensão humana de quem Tu és, Senhor, mas Te conhecendo como o nosso Pai. Isso que eu clamo a Ti junto com os meus queridos irmãos aqui, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.